Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, eu trago uma coletânea com relatos de cemitério de 2024. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá Feliciano e todos que acompanham seu canal. Eu me chamo Emerson, eu moro aqui no interior de São Paulo. E Feliciano, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: desde muito pequeno, desde criança, eu tenho essa questão da mediunidade, tá? Que é sentir coisas, pensar em coisas e elas acontecerem, principalmente sentir situações. Quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, em janeiro de 2009, eu fazia um curso de aprimoramento de informática numa escola técnica aqui da cidade onde eu moro, que é Itatiba. Essa escola, ela fica num bairro ao lado do centro da cidade, bem colado no centro da cidade. Eu me lembro que esse curso começou no início de janeiro e ele foi até o final de janeiro de 2009. Eu ia a pé da minha casa até lá, que dá mais ou menos uns 30 minutos, eu já fazia uma caminhada. E eu sempre voltava de ônibus, que já era 10h30 da noite. E foi assim praticamente o curso inteiro. Quando faltavam ali 3 dias para o curso acabar, foi numa quarta-feira, 28 de 2009, o dia em que essa situação aconteceu. Eu pego minha mochila, me despeço da minha mãe, saio de casa, eu estou indo a pé. Por que eu ia a pé? Era final de tarde, o sol ainda se fazia presente, já não estava mais aquele calorão, e eu podia fazer uma caminhada. Todos os dias eu tinha que passar em frente ao cemitério aqui da cidade, porque o cemitério fica no sentido bairro centro. E eu lembro que eu sempre andava na calçada desse cemitério. Já era ali umas 6h30, 6h35 da tarde. O sol já não estava tão forte mais, mas estava brilhando e estava iluminando muito bem o dia. Não era horário de verão nessa época. Disso, eu estava até com a camiseta vermelha, lembro disso até hoje. Eu estou subindo a rua, né, pela calçada do cemitério. Essa calçada tem mais ou menos uns 350 metros. Uma calçada do cemitério é bem grande. Eu avisto uma senhora de mais ou menos uns 65 anos descendo no sentido centro-bairro. Então eu estava subindo, eu estava indo no sentido centro, e ela estava voltando para baixo. Ela estava descendo a rua pela mesma calçada, a calçada do cemitério. No momento que eu olhei para ela, que eu avistei essa mulher, ela estava a uns 20 metros de distância de mim. No que eu olho para ela, a minha intuição, a minha mediunidade gritou: Emerson, tem alguma coisa errada com aquela senhora. Como que ela era? Era uma senhora de mais ou menos 1,60 m, de pele morena, clara. Ela vestia vestido azul marinho e na mão direita ela segurava uma bengala que ela usava para se apoiar. Eu senti algo muito estranho, uma energia muito esquisita. Em algum momento ela ia passar por mim e eu por ela, a gente ia se cruzar. Ela ia passar do meu lado aqui à direita e eu ia passar à esquerda dela. Quando ela vem se aproximando, eu vou subindo. Aí eu falei: eu vou olhar para a cara dessa mulher, eu vou olhar para a cara dessa senhora. No que ela passa por mim, Feliciano, eu olho para ela, mas ela não olha para mim. E eu percebo que ela tem uma feição muito estranha. Ela tinha os olhos grandes, maiores que o normal. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei: meu Deus, o que é isso? E eu voltei a assistir algo muito estranho. Só que na época eu não sabia o que era. Eu sei que eu dei mais uns 10 passos. E aí foi o erro que eu cometi. Eu resolvi virar para olhar mais uma vez para aquela mulher, porque eu fiquei muito intrigado. Muito intrigado mesmo eu fiquei. E Feliciano, no que eu viro e eu olho para aquela mulher mais uma vez,
Ela estava virada de frente para mim, exatamente no lugar onde eu passei por ela. Ela estava me olhando com uma cara assim, muito feia, muito brava, um olhar de ódio mesmo, um olhar muito raivoso, um olhar trevoso. Eu sei que no momento que eu virei, que eu olhei para ela, eu comecei a sentir um calafrio atrás do outro. E eu comecei a suar frio. E eu olhando para ela fixamente, eu não conseguia me mexer. Eu paralisei completamente. Eu não conseguia mexer um dedo. E aquela mulher olhando fixamente para mim com aquela cara de ódio. E eu comecei a sentir um frio. E vários arrepios, um atrás do outro. E calafrio. Eu comecei a desfalecer, como se eu fosse desmaiar. Eu comecei a rezar. Eu lembro que eu comecei a rezar em pensamento. Meu Deus, me livra disso. Meu Deus, tira isso daqui. Me tira daqui, meu Deus, me tira daqui. Eu preciso ir embora, meu Deus. Eu preciso ir para a escola. Eu preciso ficar bem. A minha vontade era de sair correndo, mas eu não conseguia me mexer. E ela olhando para mim com aquela cara de ódio. Durou mais ou menos uns 15 a 20 segundos. Eu olhando para ela olhando para mim daquela forma e eu sentindo aqueles arrepios, eu comecei a suar frio, comecei a sentir frio. E o dia estava ensolarado, estava um calor, era verão. Feliciano, daqui a pouco as minhas forças começaram a voltar, mas eu ainda estava me sentindo muito fraco. Eu comecei a me virar lentamente. Eu me lembro que eu comecei a me virar lentamente e as minhas forças foram voltando aos poucos. Eu comecei a caminhar no sentido centro, eu não olhei mais para trás. No que eu começo a caminhar, eu percebi que eu estava totalmente diferente, suando muito frio. E eu comecei a sentir, os arrepios não paravam, era um arrepio atrás do outro. E uma sensação de medo, uma sensação de pavor muito grande, tudo isso na frente do cemitério, na calçada do cemitério. Eu olhei para o outro lado da rua, os carros passando, tinha poucas pessoas do outro lado da rua. Na calçada do cemitério não tinha ninguém. Mais para frente, eu tô subindo. Eu estava fazendo força para caminhar. Eu estava fazendo força para andar. E sentindo frio e um arrepio atrás do outro. Eu sei que eu acho que eu estava tão branco que estava tendo um velório dentro lá do velório municipal. E eu lembro que eu olhei para dentro e tinha pouquinha gente velando um corpo. Eu não sei quem era. Não era essa mulher, tá? Eu tô subindo mais um pouco. E tinha num banco aqui do velório 2 homens sentados. Eu olhei para eles. Eu acho que eu tava tão bege. Eles olharam para mim com uma cara de espanto. Um deles quase fez que ia levantar para me socorrer. Eu não sei o que eles pensaram. Eles devem ter pensado o seguinte: pô, esse cara viu uma assombração, só pode ser. E eu segui caminhando. E nisso, Feliciano, as minhas forças começaram a voltar mais. Eu comecei a caminhar mais rápido. Em dado momento eu olho para trás de novo e já estava muito distante de onde eu vi aquela mulher. Poxa, ela não está mais aqui. Aí eu falo, eu vou continuar, eu vou seguir minha caminhada. Eu continuei minha caminhada até a escola técnica. Mas eu sei que do momento que eu comecei a andar para frente, que eu saí dali, daquela situação, até o momento que eu cheguei na escola, eu fui sentindo um arrepio atrás do outro. Um calafrio atrás do outro. E uma sensação de pavor, de medo por aquela situação. Como se alguma coisa fosse acontecer comigo. Cheguei na escola, dei graças a Deus. Meu Deus, que bom, cheguei aqui. Mas eu cheguei lá, sentindo frio, tava um calor. Olha só, um final de tarde no verão, não estava chovendo. Começou a aula. Eu não conversei com ninguém, eu não contei para ninguém aquela situação lá na escola. Eu sei que eu assisti a aula inteira com medo, lembrando daquela mulher, do momento que eu cheguei lá até a hora que eu saí de lá. Eu ficava sentindo arrepios de 5 em 5 minutos eu tinha um arrepio, um calafrio. A aula acabou, era umas 10, 15, 10 horas mais ou menos, era por aí. Eu subi para a parada de ônibus, mas eu fui com tanto medo de encontrar aquela senhora. Cheguei na parada de ônibus, dei graças a Deus, era de noite já. Falei, meu Deus, essa mulher não tá por perto. Existiam outras pessoas na parada esperando o mesmo ônibus que eu. Eu ainda estava sentindo arrepios de 5 em 5 minutos. Tá? De tempo em tempo eu sentia um arrepio. Entrei no ônibus. O ônibus chegou aqui no meu bairro, cheguei em casa. A primeira coisa que eu contei pra minha mãe quando eu cheguei em casa foi essa situação. Eu chamei minha mãe no quarto e falei, olha mãe, aconteceu isso, isso, isso.
encontrei essa senhora na calçada do cemitério. Eu tive esse apavoro. A minha mãe acreditou em mim, eu estava muito assustado. Falou, a gente não sabe o que era. Era uma pessoa, não sabia. Na época, eu não tinha muito conhecimento, Feliciano, da espiritualidade. Tá? Eu já tinha uma certa mediunidade, mas eu nunca tinha ido atrás naquela época de descobrir, tá? Mais sobre essa questão da mediunidade. Depois de um tempo, eu comecei a frequentar, um centro espírita, mas assim, eu não me envolvo com religião nenhuma, tá? Respeito tudo e tal, mas não me envolvo. Comecei a estudar a parte sobre essas coisas, tá? Hoje eu tenho uma espiritualidade mais forte, hoje eu tenho já muito conhecimento, eu sei o que é muita coisa. Eu conversei recentemente sobre esse assunto com uma amiga minha, ela tem um certo conhecimento espiritual e tal, ela tem uma mediunidade forte também. Ela falou pra mim, olha Emerson, isso daí que você viu essa mulher aí na calçada do cemitério, pode ter certeza, ela falou. Isso não era uma pessoa viva. O que você viu era uma assombração, era um espírito das trevas, um espírito trevoso, que estava ali nos arredores do cemitério. Ela percebeu que você estava vendo ela. E ela não gostou e por isso fez tudo o que fez com você. Faz sentido. Eu falo pra você que faz sentido. Sabe, é como tá vendo realmente uma pessoa. O que eu sei hoje é o seguinte: cemitérios, eles são lugares muito complicados espiritualmente para uma pessoa andar. Dentro de cemitérios existem vários espíritos de obsessores. Existem bestiais dentro de cemitério, de vários tipos de bestiais, tá? que é uma entidade mais trevosa, mais pesada. Hoje eu tenho esse conhecimento. Eu não ando mais em cemitério algum. Faz muitos anos que eu não entro dentro de um cemitério. Eu nunca mais andei nem mesmo na calçada desse cemitério depois desse acontecimento. Sempre que eu tenho que andar ali perto e eu tenho que passar por esse cemitério, eu não aconselho ninguém a ficar frequentando o cemitério. É o lugar onde você pode pegar com mais facilidade alguma coisa ruim lá de dentro. Eu faço esse alerta para as pessoas. Eu nunca vou esquecer isso que aconteceu comigo. Isso aconteceu no dia 28 de janeiro de 2009, no final da tarde daquele dia. Tá? É um relato real, isso aconteceu. Foi impressionante, muito impressionante. Eu tenho outros relatos também para mandar depois para o canal. E é isso aí, Feliciano, obrigado. Fico por aqui. Oi Feliciano, oi amigos do canal A Hora do Além. Eu me chamo Roberta, tenho 44 anos e moro em Joinville, Santa Catarina. Esse relato aconteceu no interior de São Paulo, em Campinas. Eu sou natural de Ribeirão Preto, mas eu fui criado em Campinas, São Paulo. Nessa época em que o relato aconteceu, eu tinha por volta de 7 ou 8 anos. A minha falecida mãe, Dona Raquel, ela era cartomante, jogava búzios, tarô e tudo que tinha envolvimento esotérico. Ela fazia atendimento em um quartinho no fundo da nossa casa. Esse relato aconteceu com uma moça que foi atendida pela minha mãe nessa época. Essa moça eu chamarei aqui de Juliana. Assim que eu vi a Juliana quando ela chegou na nossa casa, ela chamou a atenção, pois ela era uma mulher bonita, atraente, só que ela tinha traços de uma pessoa que estava doente. E o que eu vou relatar aqui no seu canal, Feliciano, me foi passado pela minha mãe. O que essa Juliana contou para minha mãe foi essa história. Em uma certa vez, havia falecido um amigo da família. Ele havia se envolvido em uma briga em um bar lá em Campinas. Ele tentou separar a briga e acabou sendo atingido e morto no local. Foi uma tristeza profunda, pois ele era um homem muito bom. A Juliana foi acompanhada do seu pai até o velório no cemitério da Saudade em Campinas. Quando eles chegaram no local, eles foram andando pelas salas dos velórios procurando qual seria o velório do seu amigo. Eles entraram na primeira e foram até a última sala, aonde era a sala do velório. Como havia poucas pessoas, eles entraram
Ficaram próximos do corpo do rapaz por um tempo, consolaram a família, e então eles decidiram tomar café da manhã em uma padaria que ficava próximo ao cemitério, pois como eles haviam saído muito cedo, a Juliana e o seu pai não haviam tomado café. Eles saíram e passaram pelas salas do cemitério e depois pelo cemitério e foram até o local da padaria. Tomaram café e retornaram. Eles estavam lá dentro da sala novamente, até que o pai da Juliana começou a conversar com um conhecido que ele encontrou lá no velório, e a Juliana saiu para fora da sala. Ela ficou observando as pessoas que estavam naquele local, só que uma dessas pessoas chamou a sua atenção. Era um rapaz bonito, alto, muito elegante, só que ele tinha um olhar muito sério, e quando ele viu a Juliana olhando na sua direção, ele começou a encarar. Era um olhar fixo que ela disse que nunca havia visto na vida dela, que ela sentiu que o seu coração começou a acelerar. Ele era realmente um homem muito bonito e atraente. Não demorou muito tempo, e uma das suas amigas chegou, também para se despedir desse amigo da família, e as duas foram para dentro do velório. As duas então decidiram tomar água, e saíram, caminhando pelos corredores do velório. E quando elas estavam passando próximo a uma sala, ela viu novamente esse rapaz, que continuava encarando ela. Ela meio que se sentiu envergonhada, e andando com a sua amiga, quando olhava para trás, aquele rapaz continuava encarando. Elas voltaram, e aquele rapaz não estava mais no corredor. Elas entraram dentro da sala de velório, e foi iniciada a despedida do seu amigo. Foram feitas as orações, e o corpo foi para o cortejo, até o túmulo, aonde ele foi sepultado. Ela se despediu da sua amiga, encontrou com o seu pai e os dois foram embora. Ela chegou na sua casa nesse dia. Ela tomou um banho, conversou um pouco com a sua mãe, se deitou na cama e logo pegou no sono. Era no período da tarde. Ela acordou no meio da noite, com uma sensação ruim, como se alguém estivesse próximo a ela. A sua mãe tinha um costume de entrar no quarto dela e da sua irmã, e quando as duas estavam descobertas, a mãe puxava o edredom e as cobria. Quando ela olhou, ela não viu ninguém dentro do quarto, e estava um silêncio, apenas com a luz de um abajur aceso. A Juliana voltou a dormir. Ela não soube dizer por quanto tempo, e novamente ela acordou com uma sensação estranha. Ela olhou na direção da porta do quarto, não viu nada, até que ela começou a reparar que em uma parede do quarto havia uma forma escura. Quando ela tentou se virar na direção da forma, ela estava paralisada. Ela só conseguia respirar, não conseguia falar, não conseguia fazer mais nada. E aquela sombra negra foi se afastando da parede e vindo na sua direção. Ela disse que começou a sentir o seu coração que acelerava, começou a suar frio. E aquilo foi se aproximando cada vez mais, e ela, com medo e pavor, não conseguia fazer nada. E aquela sombra negra foi se materializando na forma de um homem, só que era um homem todo negro, como se fosse uma fumaça. Foi então que começou a subir sobre a cama, e ela sentia a cama se mexendo. Aquilo se debruçou sobre ela e começou a acariciar o seu corpo, e começou a fazer coisas com ela que não seria bom contar. Ela passou por momentos terríveis na mão daquele ser. Ela sentia um nojo e repulsa por aquele ser, e parecia que aquilo, além de fazer tudo o que estava fazendo, ainda estava drenando a sua energia, pois ela foi se sentindo cada vez mais fraca, até que desmaiou e acordou no outro dia. Ela mal podia se levantar da cama, estava totalmente cansada. Quando ela olhou no seu corpo, ela estava cheia de marcas roxas, com uma dor terrível na sua cintura. Ela não contou para sua mãe o que aconteceu, e nem para o seu pai. Só que a partir daí, eram frequentes aqueles ataques que ela tinha de madrugada, e não cessavam. Não eram todas as noites, mas quando aquele ser vinha, ela era atacada daquele jeito. E não aguentando mais, ela contou para os seus pais, que não acreditaram. Somente quando ela mostrou as marcas em seu corpo, e eles notaram que ela estava muito fraca. Essa família não tinha uma religião, eles mal acreditavam em Deus. Ela decidiu então contar tudo o que aconteceu para sua amiga, essa mesma que estava no velório. E essa amiga indicou que ela procurasse um médico, mas ela disse que estava com medo de ir até o médico,
pois ela estava com hematomas. Eles poderiam pensar que alguém a havia agredido. Mas esse alguém não era alguém físico, e eles podiam falar que ela estava ficando louca. Essa amiga então passou o contato da minha mãe, pois a mãe dessa amiga era atendida frequentemente pela minha mãe. E foi assim que a Juliana ficou sabendo onde era o atendimento da minha mãe. A minha mãe realizou o atendimento dessa moça, e a minha mãe dizia que era um dos mais difíceis até então. Eu vou resumir aqui o que aconteceu. Eu não vou relatar o que a minha mãe fez, mas essa moça estava sendo atacada por uma entidade, um demônio, conhecido como Incubus. Esse demônio usa a energia vital da pessoa para se alimentar, e fazendo isso ele se aproveita do corpo da pessoa, e era isso que estava acontecendo com a Juliana. Quando a minha mãe falou isso, a Juliana mal podia acreditar, e o que ela não desconfiava era que aquele homem, aquele rapaz lindo que ela viu no velório, ele era o demônio. Lá no velório, ele já viu a energia corporal dela, que chamou a atenção dele. Por isso ele ficou a encarando. E quando ela foi embora para casa, naquela noite, ele a visitou, e estava visitando por todas essas noites. Foram madrugadas e madrugadas de sofrimento que a Juliana passou, e deu muito trabalho para afastar essa entidade. Eu não sei dizer para onde essa entidade foi enviada. Eu sei dizer que a Juliana ficou bem. Ela acabou se tornando amiga da minha mãe, e isso durou por muito tempo. Me lembro da minha época de adolescente, quando a Juliana ia ser atendida pela minha mãe. Há muitos casos dessas entidades. Existe também a entidade feminina, o súcubus, que se alimenta da energia corporal dos homens. Isso mostra que algumas pessoas podem ser alvos fáceis para essas entidades, que estão ali tentando se alimentar da energia e da vida das pessoas. Foi um relato que eu demorei algum tempo para poder enviar aqui para o canal, pois eu tentei resumir, senão a história ficaria muito longa. Eu agradeço a oportunidade, Feliciano, de poder compartilhar essa história aqui com você e com os seus inscritos. Espero que os inscritos do canal gostem da história. Essa é somente uma das histórias que eu sei na época que minha mãe realizava atendimentos na cidade de Campinas. Depois de muito tempo nós nos mudamos aqui para Joinville. A minha mãe faleceu, assim como também o meu pai. Eu me casei, constituí família e cá estou. Então assim, tá, isso drena literalmente a sua energia, ou seja, eles se alimentam dessa energia para que eles consigam, entre aspas, sobreviver do outro lado, mas é que eles estão no estado de perturbação tão inferior e tão baixo que eles precisam continuamente se alimentar dessa nossa energia, que é uma energia mais densa, por isso que ela está concentrada ali, né, no chakra básico, no chakra sexual. É uma energia mais densa, mais parecida com a energia da Terra, por isso que ela é usada para criar, né, para ir em frente com coisas da vida terrena, porque é uma energia que se afina com a vibração da energia da Terra. Mantenham distância disso, mudem a vibração, façam alguma atividade, alguma coisa que você consiga extravasar essa energia, tá bom? Então é isso, meus queridos. Tchau, tchau. Enviado pela Ivana, que é policial militar e já trabalha há muito tempo na corporação. E pelo motivo da Ivana ainda estar trabalhando, e esse relato aconteceu em um cemitério no interior de São Paulo, decidimos não revelar qual a cidade e qual é o cemitério que aconteceram os fatos. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Tudo bem? Meu nome é Ivana, sou policial militar. Vou contar um relato que aconteceu comigo e com mais meu companheiro. E o relato que eu vou contar para vocês, para mim foi assustador. Estava trabalhando à noite, estava de plantão, era as 2 horas da madrugada, mais ou menos. Passava das 2 horas. E recebemos um chamado para atender no cemitério, aonde relatavam que tinha gente lá. Lá fomos nós. Chegamos na administração do cemitério, pedimos a chave, abriram pra gente e entramos lá.
Entramos lá fazendo a ronda, fomos na direção do Cruzeiro, na direção central ali, no canteiro central que eles chamam, né? E aí meu colega, assim, nós dois conversando, de repente eu tive um pressentimento, assim, de uma coisa ruim. E daí eu até falei pra ele, calma, cara, ó. A hora que eu falei isso, nós paramos, que eu segurei ele, assim, paramos, né, pra escutar melhor. De repente pula um ser na nossa frente de mais de 2 metros de altura, todo de preto, de capote preto, assim. Ele pulou, caiu no chão, então ele era como se ele fosse pular em cima da gente. Só que como a gente parou, ele pulou antes, caiu na nossa frente, assim. Ele caiu de pé, assim. Se levantou, olhou bem pra gente, assim, e sumiu o ser. Ali a gente já ficou assim, né, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí continuamos andando, sabe aquela noite assim que parece que não é uma noite comum, não era uma ronda comum. E daí nós fomos andando, sentimos que, de novo, a gente conversando que estava falando baixo até. Quando vimos alguém estava no túmulo, em cima do túmulo, observando a gente. A hora que esse ser estava observando, meu colega saiu correndo atrás dele, você acredita? Porque não pode sair correndo assim, um na frente do outro. Tem que sair correndo os dois juntos, não podem ficar para trás. Porque senão você entra na linha de tiro. Na linha de tiro você acaba morrendo, né? Essa noite não era o meu companheiro de ronda que estava comigo. Me colocaram um outro policial, um novato. A responsabilidade era maior ainda, porque se Deus o livre acontecesse alguma coisa com ele, eu ia responder. E o meu colega saiu correndo. E ele, nisso de sair correndo, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí, nisso, eu peguei e pensei, não, eu vou lá na direção do Cruzeiro mesmo, né? Que era o objetivo nosso maior. E chegando ali no Cruzeiro, eu estava assim, só observando os barulhos lá para baixo, aonde que pudesse estar meu colega. E ele me faz isso, ainda sai correndo lá para baixo, correndo atrás daquele ser que saiu correndo. E eu fiquei ali no Cruzeiro, ali aguardando. E no estar ali no Cruzeiro, eu senti também de novo uma coisa assim, como se fosse um aviso, olhe para trás. E nisso de eu olhar para trás, eu peguei a arma, engatilhei a arma e olhei para trás. Na hora que eu olhei para trás, eu levei um susto, mas foi um susto tão grande por ver que eles estavam a meio metro de mim. Podiam pegar minha arma. Engatilhei a arma, virei para eles e ainda falei, parados! Mais de terror do que de autoridade. E eles se dispersaram, correu. Um para um lado, outro para o meio, outro para o outro lado. E eu saí correndo atrás de um. E olha, não achei ninguém. Ninguém mesmo, em lugar nenhum. E olha que eu procurei. Nesse meio tempo, meu colega gritou lá de baixo. Eu fui até a direção dele, conversamos. Dei uma bronca nele, porque não podia ter feito o que fez, naquela escuridão, no meio daquele breu. Eu não tinha o que fazer por ajudar ele. E daí chamamos as viaturas de apoio, fizemos uma busca lá dentro, não tinha ninguém, lugar nenhum. E depois, vendo para o lado de fora, o muro é muito alto. Ele tem para mais de 3 metros, uns 4 metros de altura, ele é bem alto. Não tem como uma pessoa entrar de fora para dentro. E estando lá, eu tive que dormir no cemitério. Tive que dormir lá na administração do cemitério. Eu pensei, bom, eu vou, né? Dormir. Aí deitei ali no sofá. E de repente, assim, eu estava quase dormindo, assim, escutei aquele barulho. Como se fosse, assim, botas, coturno, assim, de polícia. Vindo na direção da porta de vidro, que era a administração. E daí eu peguei e pensei assim, ué, será que entrou policial? Mas será que eu deixei o portão aberto? Daí pensei, não, mas já não podia. Não, eu não deixei esse portão aberto. Mas como que esse policial tá aqui? Peguei, me levantei, fui ali na porta, escutei aquele barulho vindo, andando no chão, né? Aquele barulho de bota. E olha, gente, por incrível que pareça, à noite os barulhos são bem mais altos. Acredite, até um passo da gente é bem alto. Eu peguei a arma, engatilhei a arma e daí eu peguei, fui na porta. A hora que eu cheguei na porta não tinha ninguém. Ninguém. Abri aquela porta, olhei para um lado, olhei para o outro, o corredor era comprido, nada. Aliás, a administração que eu fiquei era diferente dos túmulos, né?
E nada, não vi nada. Minha visão era uma visão boa ali, sabe? Não tinha nada. Pensei, ué, a pessoa desistiu e foi embora. Peguei e fechei ali aquela porta de novo e fui inventar de dormir. Olha, eu meio que estava fechando, assim, começando a dormir, assim. De repente eu senti que eram passos de novo que eu estava escutando atrás de mim, na janela. E sabe quando você escuta aqueles passos assim de pessoa com sapato social? Já era um passo diferente. Falei, meu Deus do céu. Era como se fosse uma parede toda de vidro. Ela era de vidro transparente até. Ela era mais ou menos uns 2,5 de altura por uns 3 metros. E aquela pessoa assim andava para um lado e andava para o outro. Você escutava o barulho dos passos assim, de sapato na grama. E a hora que eu levantei, que eu olhei para aquele vidro, que a minha cabeça estava ao contrário pro vidro, né? E a hora que eu levantei assim, não tinha ninguém. A luz estava acesa ali naquele jardim, tudo, mas não tinha ninguém. Eu pensei assim, ué, meu Deus do céu, né? E peguei, abri a porta, fui, me levantei. Aí eu, por via das dúvidas, peguei e falei assim, sabe o que, eu vou abrir aqui essa porta, né? Abri a porta lá, peguei a chave, tudo. Tinha a chave na administração, fui lá, abri a porta, tudo, não tinha ninguém, estava tudo escuro. E para meu espanto, que eu não sabia dessa parte, aquele jardim é o famoso jardim de inverno, só que para o pessoal da administração do cemitério. Ali eu fiquei assim, ali eu vi que realmente um espírito andou por ali e foi o outro que andou lá na porta, lá, naquele jardim, que eles fizeram para eles terem essa visão agradável, né? Não só ver túmulo na frente. Então, ali, ninguém mesmo, um policial, pessoa com sapato social, nada. Não tinha ninguém, lugar nenhum. Esse é meu relato. O que aconteceu ali, para mim, virou assim uma coisa sobrenatural, porque não era normal aquilo, não era normal. Bom, vou mandar mais relatos, eu gostei do canal. Comentem aí o que vocês acharam e como vocês agiriam numa situação dessa. Até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Oi Feliciano, bom dia. O meu nome é Maria Helena e eu gostaria de contar um relato que aconteceu em 1997, quando eu morei na Rua da Consolação, em São Paulo. Eu sou natural de Jundiaí, São Paulo. Conheci meu esposo enquanto eu viajava para o interior de São Paulo, mais precisamente em Piracicaba. Nós ficamos noivos, moramos por algum tempo na cidade de Piracicaba e logo depois viemos morar aqui em Jundiaí. Só que em uma certa época, o meu esposo estava procurando emprego. Estava muito difícil de encontrar emprego na área que ele trabalhava. Eu tenho um primo que mora em São Paulo, capital, e esse primo conseguiu um emprego para o meu esposo, mas nós teríamos que morar lá em São Paulo. Nós já havíamos várias vezes visitado a casa desse primo. A esposa desse primo era uma pessoa maravilhosa. Nós moramos por cerca de 3 meses na casa deles, e pensamos em encontrar algum lugar para que nós dois pudéssemos morar e não prejudicar a intimidade dos dois. Nós procuramos naquela época vários apartamentos e não encontrávamos um valor que coubesse no nosso orçamento. Até que nós ficamos sabendo de um apartamento que estava alugando na área central de São Paulo. Nós ficamos animados, pois o valor do aluguel era o valor exato que nós precisávamos. Quando chegamos no local, estranhamos, pois o prédio ficava de frente para o cemitério da Consolação. Era no 3º andar. O corretor nos mostrou o apartamento e rapidamente nós fechamos. Só que meu esposo disse que estava muito barato o aluguel, pois aquela área era uma área muito boa, de fácil localização. O aluguel naquela época deveria ser mais alto do que o valor cobrado. Nós conversamos com o corretor. Ele disse que apenas o dono do apartamento estava alugando em um valor inferior, pois o apartamento estava fechado há algum tempo. E nos mudamos para esse apartamento. Nos acomodamos naquele local. Só que depois que nos mudamos, era muito difícil que eu dormisse durante as noites. Eu comecei a ter pesadelos frequentes.
Eu até comentava com meu esposo dizendo que se não seria porque nós estávamos morando em frente ao cemitério. O meu marido sempre foi muito cético. Os dias foram se passando e eu não tinha somente os pesadelos. Eu comecei a sentir sensações. Era como se eu estivesse sempre sendo vigiada. Na área da lavanderia, uma certa vez, eu estava estendendo umas roupas. Quando eu virei de costas, eu tive a sensação que havia um homem atrás de mim, como se aquele homem fosse me abraçar. Eu saí correndo desesperada, gritando meu esposo, e fechei os olhos. Quando ele foi até o local, não havia ninguém. As manifestações sobrenaturais aconteciam durante a madrugada. Eu ouvia quando alguém abria a porta da geladeira, abria a porta do armário, puxava uma cadeira como se estivesse se sentando. Eu chamava meu esposo que acordava e também ouvia os barulhos. Ele dizia que era apenas os vizinhos que estavam fazendo barulho, e naquele momento da madrugada parecia que os barulhos eram dentro do nosso apartamento. Ele não acreditava. Os acontecimentos foram se tornando piores. Como eu disse, eu sentia sensações. Só que além dessas sensações, por várias vezes quando eu estava cochilando no sofá, ou quando estava distraída lendo um livro, eu sentia como se alguém tocasse no meu ombro, e quando eu olhava, não era ninguém. Eu falava para o meu esposo que não acreditava, pois ele trabalhava, saía de manhã, e eu ficava o resto do dia sozinha, e ele só voltava perto do entardecer. E tudo isso foi tomando uma proporção tão grande que eu não ficava mais sozinha naquele apartamento. Quando meu esposo saía para trabalhar, eu saía junto com ele, ia na casa desse nosso primo e ficava lá durante o dia. Só que a esposa dele acabou encontrando um emprego e ficou difícil, pois poucas vezes ela ficava em casa e eu tinha que ficar dentro daquele apartamento. Por várias vezes eu chegava correndo na recepção e o porteiro se assustava. O porteiro do prédio, que era um senhor muito simpático, me acompanhava até o apartamento, entrava, olhava e não via nada. Até que uma certa vez eu cheguei contando que parecia que tinha um homem dentro do meu quarto abaixado, próximo da minha cama. Ele me olhou e disse que eu deveria orar um Pai Nosso, que não havia visto nada, mas havia sentido uma coisa tão ruim dentro daquele quarto que não voltaria mais, que se eu precisasse, ele iria me acompanhar até a porta do apartamento e nada mais. Eu tenho certeza que ele viu alguma coisa. Não teve jeito, o meu marido não acreditava e essas coisas continuavam a acontecer. Então a minha mãe ficou sabendo de tudo. Era uma época que a minha irmã mais nova estava se formando. Ela foi passar um tempo conosco, até que um fato sobrenatural aconteceu com a minha irmã. Eu saí e fui para a padaria e ela ficou dormindo. Era por volta de umas 9 horas. Meu marido já havia saído bem cedinho. Quando eu cheguei, a minha irmã estava sentada em frente à porta do apartamento, chorando desesperada. Eu tentei acalmá-la e ela não falava nada. Com muita dificuldade, ela contou que estava dormindo e sentiu como se alguém entrasse no quarto. Ela pensou que eu estava entrando no quarto para pegar uma roupa suja ou algo do tipo. Quando ela olhou na direção da janela, ela tomou um susto. Ela viu uma mulher. Era uma mulher toda torta, com o braço virado para trás, com um olhar maligno. Ela mal conseguia se mexer e aquela mulher parada ali. Ela então tomou coragem, saiu correndo de pijama, abriu as portas, desceu até a recepção, mas o porteiro não estava no local. Então ela voltou e se sentou na frente da porta do apartamento até que eu voltasse. Tudo isso acontecia e quando nós contávamos para o meu marido, ele ria, dizendo que era tudo coisa da nossa mente. Eu com medo, influenciando a minha irmã para que também tivesse medo, que era um surto entre nós duas. Depois de algum tempo, eu engravidei. E o estranho foi que os fenômenos paranormais pararam por um tempo, cerca de 3 meses, e nada acontecia. A minha irmã já havia voltado para o interior. Até que uma certa noite, o meu marido dormiu, pois estava muito cansado. Isso era por volta de umas 10 horas. Eu decidi então me levantar e ir até a cozinha para beber um pouco de água. Eu acendi a luz da cozinha e abri a porta da geladeira. Só que quando eu enchi o copo de leite e me virei para a direção da mesa, eu vi um homem sentado. Era um homem todo de branco, com uma barba longa. Eu fiquei paralisado olhando para ele, e ele olhando na minha direção.
como se ele também não entendesse como eu estava o vendo ali. Olha, foi um dos momentos mais assustadores que eu passei dentro daquele apartamento. Eu deixei o copo de leite cair no chão e saí correndo para o meu quarto, acordando meu esposo. Ele acordou assustado e rapidamente foi até a cozinha. Depois de uns minutos ele voltou e me disse que não encontrou nenhum homem sentado. Ele me abraçou, me deu um beijo e disse que era para que eu ficasse calma. Nós não conseguimos voltar a dormir naquela madrugada e de manhã ele me confessou: olha, querida, quando eu fui até a cozinha, eu não vi nenhum homem sentado, somente vi o copo quebrado no chão. Só que quando eu fui na direção da sala, eu vi que havia um homem, do jeito que você descreveu, parado no meio da sala. Eu tenho certeza que aquilo não era coisa desse mundo. Eu senti uma energia vindo daquele homem. Não era nada ruim, e eu senti um cheiro muito forte, como se fosse de uma erva. A partir daquele dia, o meu esposo, quando saía para trabalhar, ele pagava para a filha da vizinha que morava no andar de baixo, para que ela ficasse comigo. Só que aconteceu uma coisa que mudaria a nossa vida e que nos faria sair daquele local. Eu estava com essa menina durante a tarde e nós duas pegamos no sono. Eu estava deitada em um colchão na sala e ela deitada no sofá. Eu estava coberta com um lençol e senti como se alguém puxasse o lençol. Eu pensei que ela estava me chamando e abri meus olhos. Olhei na direção da menina e ela continuava dormindo. Eu então peguei no sono novamente e de novo puxaram o lençol com mais força. Eu me arrependo até hoje de ter aberto os meus olhos e olhado. Quando eu olhei, eu vi. Falo que é uma coisa, pois era como se fosse uma silhueta de um homem. Era somente a escuridão, puxando o lençol para a direção dele. Quando eu vi aquela coisa me olhando, eu comecei a gritar desesperada. A menina acordou, ele se levantou de onde estava e foi para o meio da sala. Eu continuei gritando e apontando para ele, dizendo que ele estava ali. Foi então que eu desmaiei. Quando eu acordei, o porteiro já estava na sala de casa, acompanhado da menina. Segundo a menina, eu comecei a gritar do nada, apontando para um lugar que não havia ninguém e havia desmaiado. Naquela mesma tarde, eu passei muito mal e tive que ficar internada no hospital. Infelizmente aconteceu algo que me machuca até hoje de contar. Eu acabei perdendo o nosso bebê. Era um menino que já estava com quase 4 meses. Foi um baque para nós dois. Quando meu marido ficou sabendo de tudo o que aconteceu, ele se sentiu culpado por tudo aquilo, dizendo que ele deveria ter me escutado. E ele também confessou que depois que ele viu aquele homem na sala, ele também começou a presenciar coisas sobrenaturais, que às vezes quando nós estávamos dormindo, ele ouvia como se alguém jogasse pedras na janela. Ele olhava na direção da rua e do cemitério e não via ninguém. E ele também já não estava mais tranquilo com aquela visão do cemitério na frente da janela. A partir daquele dia nós não voltamos mais para aquele apartamento. Pedimos até para alguns familiares retirarem as nossas coisas. Pagamos a multa, que foi alta, e ficamos morando na casa desse primo por mais algum tempo, até que conseguimos alugar uma casa. Ficamos morando em São Paulo por mais 5 anos. Toda vez que eu passava próximo àquele apartamento, eu me lembrava de tudo o que aconteceu, coisas sobrenaturais e assustadoras. E me lembrava também do sofrimento que foi perder o nosso primeiro filho. Isso acabou afetando a minha saúde. Eu demorei mais 10 anos para poder engravidar novamente. Hoje o nosso filho já é adulto e saudável. Eu agradeço a Deus por mais nada ter acontecido conosco. E pelo que eu fiquei sabendo tempos depois, ninguém ficava por muito tempo morando naquele apartamento. Nós fomos as pessoas que ficaram morando ali por mais tempo. E pelo que eu sei, até hoje aquele apartamento tem fama de ser assombrado. Se tudo aquilo que acontece lá naquele apartamento tem a ver com o cemitério da Consolação, isso ninguém terá certeza, mas eu sei o que eu vivi naquele lugar. Eu, o meu esposo, até mesmo a minha irmã caçula. Agradeço muito, Feliciano, por você compartilhar esse relato que aconteceu comigo aqui no seu canal. Eu tive coragem de escrever esse e-mail, pois nós passamos muita coisa ali. Eu gostaria de compartilhar. Se você alugar uma casa, um apartamento ou algum outro lugar, você não sabe o passado daquele local. Desconfie se o aluguel estiver muito barato, pois muitas vezes o barato sai caro.
eu que sei muito bem e digo isso. Que Deus abençoe você, sua linda família, todos os inscritos e membros aqui do seu canal, assim como eu. Um abraço no coração de cada um. Fala Feliciano, tudo bem com você e com os seus inscritos? Eu espero que sim. Eu me chamo Miguel, tenho 39 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu era criança. Na época que tudo aconteceu, eu tinha 10 anos de idade, há 29 anos atrás. Eu sou o caçula de 6 irmãos. Eu e minha família havíamos chegado do interior do Maranhão e estávamos morando em uma casa do irmão do meu pai que já estava morando aqui na capital há cerca de 7 anos. Esse meu tio se casou com uma mulher, ela era dona de mercados e vários comércios aqui na capital de São Paulo. Esse tio então decidiu emprestar a casa para a nossa família, os meus pais e nós os 6 filhos do casal. O mais velho Antônio, Carlos, Vanusa, Vanessa, Eduardo e depois eu que era o caçula. O meu pai conseguiu emprego, assim também como a minha mãe fazia trabalhos para essa esposa do meu tio. Essa minha tia sempre fazia de tudo para nos ajudar. Esse casal de tios foi a nossa salvação nessa época. Nós ajudávamos no que podíamos. Os irmãos mais velhos faziam bico e trabalhavam, assim também como as minhas 2 irmãs. Elas trabalhavam em um mercado que ficava no bairro onde nós morávamos. Mercado esse que pertencia aos meus tios. Fizemos amizade com os vizinhos do bairro. Era frequente que nós os acompanhássemos nos jogos de futebol no estádio do Pacaembu aqui em São Paulo. E quando terminavam os jogos, nós recolhíamos tudo o que podíamos para ser reaproveitado. E o principal eram as latinhas que nós vendíamos por quilo. E no final dos jogos, nós vínhamos todos reunidos os irmãos. Alguns vinham com algumas sacolas nas costas, cheias de latinhas. E foi em uma dessas noites depois de um jogo de futebol que nós vimos uma coisa que nenhum de nós irá esquecer até hoje. E eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal, pois eu ouvi relatos aqui parecidos, e então decidi enviar esse relato para o Feliciano. Foi um jogo de futebol em um domingo. O jogo se encerraria por volta de 9 horas da noite. Nós conseguimos recolher muito material para ser reciclado. O carrinho estava lotado, vínhamos carregando aquelas sacolas pesadas. No caminho da nossa casa, nós tínhamos que passar em frente ao cemitério do Araçá. Nunca havia acontecido nada, só que quando nós vínhamos, depois do jogo de um certo time de futebol, alguns integrantes dessa torcida organizada moravam no mesmo bairro que nós, e eles vinham nos acompanhando. Só que nessa noite, nós saímos um pouco adiantados, e vínhamos nós, adolescentes e crianças caminhando pelas ruas de São Paulo. Era comum que quando nós passássemos na frente do cemitério, nós olhávamos os muros e como era por fora, mas você conseguia avistar algumas coisas lá no cemitério. As minhas 2 irmãs vinham conversando e eu vim em silêncio com meu outro irmão, Eduardo. Meus outros 2 irmãos também vinham conversando. Quando já tínhamos andado cerca de 10 minutos nas proximidades do cemitério, eu percebi que os meus 2 irmãos que estavam na frente pararam. Minhas 2 irmãs se aproximaram e perguntaram o que estava acontecendo. O meu irmão mais velho, Antônio, não falava nada. Ele só ficava olhando para a frente. Eu cheguei próximo dele e puxei ele pela calça, perguntando o que era, e ele não conseguia falar. Ele tentava falar, mas não saía uma palavra da boca dele. O meu outro irmão, o Carlos, também tentava falar e não conseguia. Eles ficaram ali olhando até que o Carlos apontou na direção do muro do cemitério, logo à frente, a calçada onde nós estávamos. As minhas irmãs então começaram a ficar assustadas, perguntando o que é que os 2 estavam vendo. O meu outro irmão Eduardo falou que era para que eles parassem, pois essa brincadeira não tinha graça nenhuma. Então, o meu irmão Carlos começou a chorar. Ele chorava de soluçar. O Antônio também chorava. E nós olhamos na direção que o Carlos estava apontando e vimos uma coisa que nós não acreditaríamos se alguém contasse.
Em cima do muro do cemitério estava como se fosse um homem sentado em cima do muro. Só que ele não era um homem comum. Ele tinha os braços e as pernas muito longos, como se estivesse com um peso nas costas. Parecia que estava todo corcunda. As pernas daquele homem alcançavam o chão, e os braços também quase chegavam próximos da calçada. E ele estava com uma roupa toda escura, como se fosse uma capa e um chapéu na cabeça. Quando nós vimos aquilo, eu senti um arrepio tão grande no meu corpo, que contando aqui para vocês, eu lembro do medo que eu senti. As minhas irmãs se abraçaram e começaram a chorar. Eu e o Eduardo ficamos ali paralisados também em choque. Eu comecei a olhar para trás e não via ninguém. E lá na frente do cemitério não tinha movimento nenhum. Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu digo isso de verdade, pois eu comecei a sentir um aperto no meu peito. E do nada, uma das minhas irmãs desmaiou. E quando olhávamos na direção daquele ser, ele continuava no mesmo lugar. Até que eu não sei o que aconteceu, que algo chamou a atenção que aquele ser olhou na nossa direção. E aí aconteceu uma coisa ainda mais assustadora. Aquilo pulou no chão e ficou de pé. Ele tinha pernas enormes, assim como eu disse que dava para ver de longe, e os braços dele eram enormes. E aquele ser começou a vir na nossa direção. Ele andava de um jeito tão assustador que só de imaginar o meu coração começa a acelerar. Nós estávamos ali em volta da minha irmã, tentando reanimá-la, e aquele ser vindo na nossa direção. Ele vinha caminhando lentamente, e cada passo que ele dava se aproximava de onde estávamos. Então, em um momento rápido, nós que estávamos ali, nos reunimos e começamos a carregar a minha irmã no colo. Eu nunca havia pegado tanto peso na minha vida, pois parecia que a minha irmã estava pesando 1 tonelada. Nós voltamos correndo da direção de onde viemos, e não olhamos mais para trás por um tempo. Quando já tínhamos nos distanciado de onde aquele ser estava, nós olhamos na direção e ele continuava andando, só que bem lentamente. Então continuamos carregando a minha irmã. Quando chegamos no meio do caminho, encontramos essa torcida organizada, e esses torcedores perguntaram o que estava acontecendo. A minha irmã já havia acordado do desmaio. Quando contamos isso para eles, 2 deles riram, mas outros 3 falaram que não, que era muito perigoso para nós estarmos andando por ali sozinhos. Um deles começou a orar baixo e pediu para que nós orássemos um Pai Nosso. Nos reunimos e oramos um Pai Nosso. E então começamos a caminhar na direção de onde aquele ser estava. Não vimos mais aquele ser, mas cada passo que eu dava e passava na frente daquele muro do cemitério, era como se eu sentisse aquele ser sentado lá no muro. Nós chegamos em casa e contamos tudo para nossa mãe, que orou um terço durante a madrugada, pedindo para que aquilo não nos acompanhasse até em casa. O meu pai disse que provavelmente aquele ser não queria o nosso mal, pois se ele quisesse nos pegar e fazer algo conosco, ele tinha feito. Por isso ele estava andando tão devagar assim. Nós não sabemos se nós passamos ali, infringimos alguma regra do cemitério ou do local, mas que aquele ser foi um ser que eu nunca vou esquecer do seu formato. Eu nunca vou esquecer mesmo. Eu pedi autorização dos meus irmãos para citar o nome deles aqui no relato. Aquilo que eu vi lá no cemitério foi algo surreal e uma coisa que mexe com a mente de quem vê. Nós ficamos durante um tempo sem fazer esse trajeto e ir buscar esses materiais reciclados. Quando nós voltávamos, nós sempre esperávamos algum grupo de torcedores que faria o mesmo caminho. Então fizemos amizade com muitas pessoas e torcedores de times diferentes aqui da capital. Aquilo ficou na minha mente por anos e continua até hoje. Por um tempo eu tive pesadelos com aquela imagem. Hoje eu já não tenho mais. E se eu penso muito, eu oro. Algumas pessoas que eu conheço, dentre elas uma amiga, que frequenta uma religião afrodescendente, disse que aquilo que nós vimos era o guardião do cemitério, que ele não nos fez mal, que apenas o que o atraiu pode ser as latinhas que ainda continham um pouco de bebida alcoólica. Agradeço muito a oportunidade de contar esse relato e compartilhar aqui no canal.
Que Deus abençoe você, Feliciano, sua família e todos que estiverem ouvindo esse relato que aconteceu comigo e com meus 5 irmãos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.